o João ele é formado em comunicação social, ele possui mais de 9 anos de experiência em CRM, e ele vai dividir o palco com a Stephanie, que é coordenadora de marketing digital da Galderma. Então, eu vou convidar os dois aqui para o palco, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui, a convite da Enext, para a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências, de tudo que a gente vem construindo na parte de CRM. Então, primeiro, agradecer a presença de todos e estar aqui para falar um pouquinho de CRM, de tudo que a gente vem construindo. É um grande prazer para mim, hoje, falando aqui em nome da Galderma. Então, vou contar um pouquinho para vocês de tudo que a gente vem construindo. Então, já fui apresentada, né? Mas eu sou a Stephanie, eu sou coordenadora de marketing digital na Galderma. Já estou na Galderma faz 2 anos, tenho aí uma passagem pela indústria farmacêutica, principalmente na parte de estética. E é um prazer, assim, estreando aqui nesse palco hoje. Então, para mim, é realmente um grande prazer. E hoje, dentro da Galderma, eu fico com toda a estratégia de SEO, de CRM, toda a parte da gestão do site e algumas coisas de inovação também que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, o que eu queria abrir aqui, para vocês, falando um pouquinho, acho que o principal ponto aqui que a gente vai conversar hoje é sobre a experiência do usuário, o quanto isso é importante. E alguns estudos que a gente viu, relatórios que a gente tem acompanhado, dizem que para 95% dos brasileiros, a experiência de compra ela é tão importante quanto os produtos mesmo dessa empresa. Então, é muito importante que a experiência desse usuário ela realmente esteja conectada, que seja realmente uma jornada toda conectada. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente pensa em toda a estratégia de CRM, a gente sabe que dentro dessa caixinha tem muitas coisas. Mas o que eu vim contar aqui para vocês hoje é a estratégia que a gente tem usado principalmente dentro do e-mail marketing. E a gente pensa, eu sei que surgem aqueles questionamentos, e-mail marketing, será que ele ainda é tão efetivo quanto a gente imagina? Será que ter todo esse trabalho com e-mail marketing é realmente importante? E a resposta disso está aqui em mais alguns dados que a gente trouxe para vocês. Então, sim, porque a gente espera que até 2025, 4,6 bilhões de usuários de e-mail. Então, é um número muito significativo. E, além disso, a gente também entende que viu que depois de mídia social, então, depois de todo aquele investimento que a gente tem em social media, que a Galderma também, principalmente Cetaphil, está tão presente, o e-mail marketing ele é considerado o melhor meio para construir um reconhecimento de marca. Então, quando a gente pensa nessa estratégia 360, da gente fornecer toda essa experiência para o nosso consumidor, o e-mail marketing ele se torna, assim, um pilar imprescindível para a gente. Então, eu vou começar contando para vocês como a gente estava trabalhando, e depois o João vai compartilhar como a gente está trabalhando atualmente. Então, a gente começou pensando toda nessa questão do lifetime value do nosso consumidor. Então, a gente começou com a parte de aquisição, crescimento de base, investindo em toda essa questão da gente construir essa base, de trazer esse consumidor para cá, fazendo a parte focando muito em mídia paga, então, em como trazer esse consumidor para cá. E, ainda assim, trabalhando isso de uma forma muito pontual, uma forma muito manual, trazendo esse relacionamento ainda sem muita personalização. Mas a gente estava ali construindo aquele ponto, construindo esse contato inicial que a gente tanto queria com esse consumidor. Então, trabalhando ali naqueles clientes perdidos, em como que a gente vai começar a construir esse relacionamento. Então, foi aqui que nosso trabalho realmente começou, foi aqui que a gente startou toda essa estratégia. Mas a gente viu que essa estratégia não para por aí. Então, a gente começou a acompanhar algumas tendências de mercado, começou a acompanhar muito o que o mercado está fazendo, o que tem vindo de mais, o que tem de mais atual. E a gente percebeu também alguns pontos muito importantes, que hoje, quando a gente pensa em skincare, quando a gente vê o comportamento desse consumidor, a gente entende que ele não está mais procurando o tratamento, e sim a prevenção. Então, ele construir essa rotina de cuidado, essa rotina de skincare,
tem se tornado um ponto muito mais... Ele tem feito isso muito mais cedo do que antes ele fazia. Então, por que isso é importante? A gente começar a trabalhar com esse consumidor desde o começo, ensinar a ele como se cuidar, e não ensinar a ele, depois que ele já não se cuidou, como prevenir. Então, é importante a gente se antecipar nesse ponto. Então, esse foi, acho que, um dos pontos principais aqui que a gente identificou. E aí a gente continuou. Esté, eu posso só fazer um complemento? Claro. E olhando até para essa tendência de mercado, eu acho que a principal oportunidade que a gente identificou aqui com o Galderma foi como a gente conseguiria se colocar nesse local muito educacional. Então, trazendo muito essa frente de como a gente consegue aportar na prevenção para que a gente não precise aportar ali também um educacional já no tratamento. E a gente vai discutir ao decorrer também da nossa conversa como a gente conseguiu também trazer esse papel de forma muito mais eficiente, porque a gente sabe a realidade, né, dos tipos de pele, então existem vários tipos de pele, conseguir gerar um nível de personalização, onde a gente consiga trabalhar essa metodologia mais preventiva, sem necessariamente conhecer a realidade de pele individual de cada um, era um grande desafio. Então, a gente sabia da necessidade, mas a interrogação era como a gente resolveria essa questão. Exatamente. Então, pensando em todos esses aspectos, pensando em todo esse grau de dificuldade que a gente tem hoje, né, em conseguir mostrar para aquele consumidor exatamente qual é o tipo de pele dele, como ele pode tratar, a gente viu algumas oportunidades. Então, a gente tem, né, dentro do nosso site hoje, um blog com o foco, né, não só o foco falando em produto, mas o foco também falando nas dores, e a gente levou isso para dentro do CRM também. Então, quando a gente trabalha isso dentro dos nossos e-mail marketings, a gente também não está falando única e exclusivamente de produto. A gente está falando também dessas dores que esses consumidores têm, como tratar uma pele com acne, como tratar uma pele oleosa, minha pele é sensível, como eu faço para tratar. Então, a gente trouxe isso, fazendo esse 360, né, não só dentro do nosso blog, mas como dentro dos nossos e-mails, e também com o que a gente atua hoje dentro das nossas mídias sociais. Então, a gente trouxe tudo isso para a gente conseguir unir e conseguir se aproximar cada vez mais do nosso consumidor. Além de também a gente trazer landing page otimizada para busca, com foco, né, nisso, da gente conseguir, ali na busca por essas dores, a gente conseguir captar ainda mais leads. Então, a gente sabe que, trabalhando essas dores, a gente vai conseguir captar esses leads e vai conseguir nos aproximar dele e mostrar para ele como é a forma ideal dele construir uma rotina de pele. E aí vem nossa ponto alto aqui, né, que é como a inteligência artificial ela começou a fazer parte dessa nossa estratégia. Então, a gente levantou alguns dados e hoje a gente sabe que o Brasil ele é o maior consumidor de inteligência artificial na América Latina. E também um dado muito interessante é que 36% das mulheres elas encontram dificuldade em estabelecer uma rotina mínima de cuidado. Então, pensando nesses dois dados e pensando em tudo que a gente conseguiu construir até o momento, nasce a nossa inteligência artificial, que é o Conhecendo a Pele com Cetaphil. Então, eu convido vocês, né, todo mundo, a escanear esse QR Code que a gente está projetando aqui. É uma ferramenta super importante. Com ela, vocês conseguem escanear o rosto de vocês e, com isso, vocês conseguem ter uma rotina de pele. Então, uma rotina ideal de cuidados para a sua pele, claro, com os produtos Cetaphil, né, que faz parte. Mas vocês conseguem saber ali, ter todo o diagnóstico daquela sua pele com base na inteligência artificial. Então, essa é uma importante ferramenta para a gente, que a gente colocou ela dentro do nosso site. A gente trabalha com ela, né, a todos os momentos dentro do nosso e-mail marketing, e ela se tornou uma ferramenta extremamente importante para a gente captar leads. E não só isso, mas para a gente conseguir qualificar aqueles contatos que a gente já tem. Então, com isso, a gente conseguiu, captou esses leads e entendeu quem é aquela pessoa, né? Qual é o tipo de pele daquela pessoa, o que ela procura, se ela tem uma pele sensível, se ela tem uma pele oleosa, se ela tem preferência por uma linha que seja para a gente tratar, para a gente falar de anti-aging. Então, realmente, a gente conseguiu qualificar essas contas e aí dar um próximo passo aí dentro dessa nossa jornada. Então, agora eu vou passar, né, a vez para o João, ele vai contar um pouquinho qual foi esse step que a gente deu depois de implementar a inteligência artificial dentro da nossa estratégia. Boa, Esté. Você quer? Boa, obrigado. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem aqui é muito entender ali como é o dia a dia de CRM. Então,
A gente sabe como é desafiador a gente conseguir gerar um nível de personalização assertiva para cada tipo de cliente, independente do segmento em que a gente atua. E aí, com esse apoio de inteligência artificial dentro do fluxo aí de Cetaphil em Galderma, a gente consegue chegar no nível muito micro até de personalização, porque já no primeiro conteúdo eu já consigo personalizar uma comunicação de acordo com a realidade do tipo de pele daquele usuário. E aí, pensando em tudo isso, a gente desenhou um fluxo, que a gente está até trazendo aqui para vocês, onde a gente se preocupa muito nessa ferramenta já na captura de novos usuários, então isso é super importante para o crescimento da nossa base dentro de CRM, mas também a qualificação das informações das pessoas que a gente já tem cadastrado na nossa base. Então, aqui a gente até consegue, né, olhar para as pessoas que a gente já teve um relacionamento, quais são os produtos que ela está navegando, e ter uma sensação do que, de fato, a gente consegue gerar valor nas nossas comunicações. Mas, a partir do momento em que o usuário ele preenche essa ferramenta de inteligência artificial, é muito mais fácil entender o que, de fato, faz parte da realidade daquele usuário. Então, se preocupando com isso, independente se é um novo usuário ou se é um usuário recorrente já cadastrado na nossa base, a gente já traz uma primeira comunicação e direcionando até aos nossos produtos, olhando para o tipo de pele, e aí aproveitando esses dados de mercado que a Esté trouxe aqui no comecinho, a gente já consegue, inclusive, trazer um fluxo muito educacional atrelado aos nossos produtos. Então, quando a gente coloca, inclusive, nas nossas primeiras comunicações ali já para o usuário, eu trouxe até alguns exemplos ali do e-mail que a gente compartilha. Então, é uma comunicação, primeiro, se aproximando muito ali daquele usuário, trazendo a marca como um apoio nessa rotina de skincare, e também trazendo muito ali essa necessidade de conhecimento. Então, uma rotina de skincare, ela não é uma regra, muito pelo contrário. Ela é muito personalizada de acordo com a realidade de cada usuário, de acordo com cada tipo de pele. Então, a gente já traz essa sensação em comunicação no primeiro conteúdo. E assim que o usuário ele já preenche, coloca todas as informações e a própria plataforma já faz essa análise, a gente já consegue gerar via e-mail todo esse tratamento de pele com a recomendação dos nossos produtos, o que é muito legal. Então, até para a gente conseguir... E acho que, se você permitir te completar um pouquinho, e é importante a gente lembrar que também criar essa rotina, oferecer isso para o consumidor, não descarta a necessidade dele precisar de um dermatologista para fazer aquilo. Então, a construção disso, ela também foi toda feita junto com dermatologistas. Então, para a gente ter essa comunicação amarrada, a gente já tem hoje muitos dermatologistas que usam isso dentro da consulta para fazer isso junto com o paciente ali na hora. Então, assim, são ferramentas que se complementam, né? Então, isso não veio para a gente competir com os médicos, né? Para a gente, e sim para complementar e ajudar o médico também a conscientizar cada vez mais que aquele paciente, que aquele consumidor, ele precisa o quanto antes, né? Não é só esperar aparecerem as primeiras rugas ou aparecer algum problema de pele sensível para ele começar a criar essa rotina de cuidados. E sim, quanto antes ele começar, melhor vai ser para ele, né? Super. E é super importante esse ponto que a Esté trouxe, porque até a nossa preocupação em todas essas comunicações é sempre trazer essa mensagem. Então, o que a gente traz aqui é uma recomendação, uma sugestão feita por inteligência artificial. Mas o diagnóstico e, de fato, um tratamento, ele é feito por uma equipe especializada. Então, traz muito essa visão complementar mesmo. Muito bom. E aí, falando um pouquinho mais sobre como a gente conseguiu, né, usando essa ferramenta de inteligência artificial, evoluir o nosso trabalho dentro de CRM, a Esté trouxe ali como era um pilar antes da gente trabalhar esse fluxo de inteligência artificial. Agora, com a inteligência artificial dentro do nosso Lifetime Value, ele ainda é curtinho, mas ele é muito eficiente quando a gente para pensar da perspectiva estratégica de comunicação e relacionamento da marca. Então, agora, além da gente se preocupar com o fluxo de aquisição, rentabilização e recuperação de usuários, a gente tem um step anterior de qualificação, que ele anda muito simultâneo, inclusive, com todas as frentes de relacionamento, tanto em rentabilização de base, como já na aquisição. Então, aqui, hoje, a gente tem, além de mídia paga e de outras ações orgânicas que a gente já seguia o fluxo, a gente consegue também ter um crescimento super expressivo de novos usuários por meio dessa ferramenta de inteligência artificial, seja de forma orgânica ou usando também a própria ferramenta para impulsionar em mídia paga, tá?
No fluxo de qualificação, aqui a gente já consegue, a partir do momento em que eu capturo aquele novo usuário, eu já entendo qual é o tipo de pele dele. Então, já numa comunicação de boas-vindas, eu não tenho a necessidade de mandar um e-mail super genérico, muitas vezes só com um cupom de desconto, trazendo um bem-vindo, né? Muito pelo contrário. Eu consigo trazer essa comunicação para que, de fato, eu já abrace o cliente nessa primeira impacto que eu tenho com ele, mas eu já consigo, inclusive, trazer um relacionamento muito mais próximo, falando, inclusive, que eu já sei qual é o tipo de pele dele e eu tenho uma recomendação do que ele pode usar e de como ele pode iniciar essa rotina de skincare. E caso ele já tenha uma rotina de skincare, não tem problema. Eu tenho uma visão complementar ao que o usuário também pode inserir dentro da rotina dele. Quando a gente para falar de rentabilização, a Esté até trouxe isso também, que antes a gente tinha uma rotina muito operacional, então o nosso foco era 100% em broadcast. A gente tinha algumas ações muito pontuais de relacionamento com o usuário e normalmente bem genéricas, né, Esté? A gente sempre trazia ali quais eram os nossos produtos heroes, e aí quando a gente trazia um nível de personalização, era muito de acordo com o que ele estava navegando dentro do site, mas ainda assim a gente sabe que isso não é tão eficiente, porque não necessariamente eu estou navegando no site vendo um produto que está atrelado à minha realidade de consumo. Então, quando a gente para olhar agora com essa ferramenta de inteligência artificial, eu já tenho uma probabilidade muito maior em conseguir, de fato, entregar um produto, uma categoria que faça mais sentido para a realidade de compra daquele usuário. Quando a gente para falar de recuperação, aqui eu acho que um dos pilares mais importantes é que a ferramenta de inteligência artificial, eu sei que o grande foco dela é a gente conseguir qualificar essas informações e conseguir ter a aquisição de novos usuários. Mas a gente também tem dentro desses formulários alguns fluxos de pesquisa, o que acaba permitindo a gente ter algumas ações muito de pré-churn. Então, quando o usuário, a gente já perde aquele usuário de fato, né? Então, passou um ano, a gente não conseguiu gerar engajamento com aquela base. É muito mais difícil eu conseguir me reconectar e conseguir trazer esse usuário de novo para a base. Com a ferramenta de inteligência artificial, embasado nessas pesquisas, eu já consigo entender, e a gente vai falar um pouquinho disso também, qual é o interesse daquele usuário. Então, se eu percebo que eu estou mandando os produtos, eu estou falando da rotina de skincare, eu estou trazendo essa visão educacional, e ainda assim eu não estou conseguindo engajamento com a base, eu posso olhar nas pesquisas o que de fato faria com que aquele usuário permanecesse dentro da nossa base. Então, o seu interesse é de fato essa frente educacional? O seu interesse é mais comercial, você receber produto, promoção, oferta da indústria, e aí eu consigo ter uma estratégia de recuperação de usuários que a gente já tem na nossa base muito mais assertiva e também personalizada, tá? E aí aqui até uma informação super importante. Quando a gente implementou a nossa ferramenta de inteligência artificial dentro do Cetaphil, a gente, olhando aí para os dados dos últimos 12 meses, a gente está falando de um crescimento da nossa base, olhando para novos usuários, em 356%, e desses a gente está falando que 6% vem de origem da ferramenta de inteligência artificial. Então, aqui o que a gente pode trazer como mensagem? A ferramenta de inteligência artificial ela é super potente e super importante para a captura de novos usuários, mas, sobretudo, ela é uma ferramenta de apoio muito importante. Então, não necessariamente o usuário ele vem por conta da ferramenta de inteligência artificial, mas é provável que ele se mantém por conta dela e das estratégias que a gente consegue gerar a partir das informações que ela gera para a gente. Tá? Bom, e aí eu queria só aprofundar um pouquinho mais, quando a gente fala aqui das nossas etapas do Lifetime Value, algumas das estratégias que a gente tem dentro de cada etapa e de como a gente consegue usar na prática, em todas as fases, a inteligência artificial, olhando para essa ferramenta que parece ser bem simples, né, quando a gente olha, escaneia o QR Code, tira uma foto e olha o tipo de pele, mas assim, traz uma complexidade muito bacana para a gente conseguir trabalhar no nosso dia a dia, tá? Então, falando muito aqui de aquisição de novos usuários, a gente mantém os nossos fluxos de captura orgânica e também de mídia paga, mas hoje 100% olhando aí para a inteligência artificial, tá? Então, boa parte dos links que a gente usa para capturar novos usuários, dificilmente a gente usa ali um formulário nativo. A gente sempre pode até usar, mas com um link de apoio direcionando o usuário para a plataforma de inteligência artificial. Isso para a gente é muito legal, porque já na jornada de boas-vindas, a gente já traz o nível de personalização e, a partir dali, caso eu entenda que eu não tenha engajamento com aquele usuário, eu não fico naquelas tentativas infinitas de repique de comunicação. A gente já vai direto para um step de pesquisa para que a gente consiga entender o que, de fato, aquele usuário, já no início do nosso relacionamento, tem como expectativa de recebimento aí de comunicações da marca, tá?
Falando na etapa de qualificação, aqui a gente já consegue, né, normalmente a etapa de qualificação a gente está falando muito de enriquecimento cadastral. No caso de Cetaphil, a gente já está mais avançado numa etapa de qualificação. Então, aqui a gente já está falando mesmo de cesta de compra. Eu já tenho as informações daquele usuário, então tenho informações quantitativas, olhando ali para engajamento nas comunicações que a gente está mandando, mas eu também tenho informações qualitativas sobre o tipo de pele, a rotina que ele tem estabelecida ali de skincare. Então, eu já consigo, inclusive, gerar algumas vitrines de recomendação, olhando para produtos que ele pode gostar, então, independente se ele compra aqueles produtos ou não, eu já sei que eles são aderentes à realidade de consumo daquele usuário. Eu posso trazer ofertas da indústria, e aí não só olhando para o que a indústria libera para a gente ali de mecânica promocional. Eu posso olhar o que a indústria oferece para a gente de mecânica promocional e atrelar a cada tipo de usuários. Então, a gente está falando até de uma super segmentação, o que fica até muito legal para a gente ter os nossos press-kit de negociação com a indústria, tá? Novidades, também é uma ferramenta super importante aqui dentro dessa vitrine. Então, quando eu tenho um lançamento de um produto, naturalmente eu vou divulgar para a minha base inteira. Eu quero que o mercado conheça. Mas, massivamente, eu vou priorizar a base que, de fato, tem afinidade de compra e consumo dessas novidades que a gente está lançando no mercado. E a frente educacional, ela também é uma frente para todos, mas aqui a gente traz um compilado de uma estratégia gigantesca. Então, uma jornada, por exemplo, educacional, ela passa por diversos steps de comunicação, porque a gente consegue ser granular para cada tipo de usuário, cada realidade, olhando não só para o tipo de pele, mas também para o que ele espera ou não engajar dentro da nossa base, tá? E acho que é importante, né? Que tudo isso que a gente apresentou aqui agora vai de encontro com aquela informação que eu trouxe lá no começo, né? Que a gente fala que 95% dos brasileiros, para eles, a experiência de compra, a personalização, toda essa experiência do usuário é muito importante, né? É claro que o produto em si também é importante, mas ter essa experiência, ter essa personalização e ele saber que ele está recebendo ali o conteúdo específico para ele, para o tipo de pele dele, é um ponto super importante para ele na decisão de compra. Então, quando a gente pensa ali no que a gente vai converter daquele consumidor que está recebendo aquele conteúdo, a gente sabe que as chances dele de conversão são maiores porque ele está recebendo alguma coisa específica para o tipo de pele dele, né? Super, e até complementando esse ponto da Esté, um dos dados de mercado que a gente traz aqui é que entre 40% a 70% dos novos usuários captados, seja de forma orgânica ou de forma paga, a gente perde já ali nos primeiros momentos de contato. Isso acontece muito, inclusive, durante esse período. Black Friday, normalmente, a gente tem ali uma estratégia muito massiva de captura de novos usuários. Eles respondem muito bem durante o momento de Black Friday, mas no momento pós, a gente acaba tendo ali uma taxa de opt-out gigantesca. Quando a gente para olhar com esse estudo de inteligência artificial, a gente consegue diminuir muito esse volume de churn de cliente, tá? Bom, trazendo aqui na parte também de rentabilização, a gente consegue agregar valor, a gente falou muito de produto, né? Como eu consigo personalizar a comunicação olhando para a rotina, olhando para o produto ideal para a realidade de consumo de cada usuário. Mas a gente consegue entregar uma comunicação que vai muito além só do produto e do serviço que a gente tem aqui. Porque até dentro do site a gente tem muitas essas frentes mostrando a composição do produto, como ele é feito, qual é a origem, como ele pode ser usado, qual é a rotina que a gente recomenda que ele seja usado. E até conectando a um ponto que a Esté trouxe, muito alinhado também ali com o que os próprios dermatologistas trazem como dica, mas não como substituição, muito como complementar essa rotina já estabelecida, tá? Em recuperação, aqui um dado super importante, eu falei isso para vocês aqui no comecinho. Dentro dessa ferramenta de inteligência artificial, a gente também tem alguns steps de pesquisa, principalmente quando a gente percebe que o engajamento não está tão aderente como a gente tem ali nas nossas projeções. Então, a gente passa por algumas perguntas muito simples, porque a gente sabe como é cansativo responder pergunta, formulário, e a gente sabe, inclusive, que a taxa de abandono dos questionários costumam ser muito altas. Então, a gente pergunta ali qual é, de fato, o tipo de pele, embora a gente já tenha essa informação, mas até para a gente conseguir validar, a gente não pode se esquecer que a gente está falando de uma inteligência de uma ferramenta de inteligência artificial. Inteligência artificial funciona muito bem a partir do momento em que você consegue dar uma boa estrutura de aprendizado para aquelas pessoas, né, para a máquina, né?
Então, é super importante a gente validar se o tipo de pele que está destacado ali está aderente à realidade mesmo de consumo daquele usuário e, principalmente, qual é o interesse que ele tem de recebimento ali de comunicação da marca. Então, a gente até, olhando para a nossa ferramenta de inteligência artificial versus o que a gente tem de resposta nessas pesquisas, a gente vê que o número ele é muito similar. Então, a gente tem, em média, aí, 60% da nossa base com pele mista ou seca, o que está muito aderente também ao que a gente vê ali dentro da ferramenta de inteligência artificial. Tá? E isso é super legal porque a gente consegue trazer até esse nível de personalização, olhando tanto para o que a gente viu no formulário, quanto que a gente está vendo na pesquisa, trazendo até outras frentes de trabalho. Então, a gente sabe que se você tem uma pele seca e você está em São Paulo num dia de calor, talvez a sua pele ela peça um determinado tipo de produto, mas aí você foi para neve, que é outro clima, outro tempo. A sua pele pode ser que durante aquele período, mesmo sendo mista, seca, oleosa, ela peça outro tipo de produto. Então, isso é muito legal até para a gente conseguir validar, não só olhando para o que a ferramenta traz para a gente, mas olhar para, de fato, a realidade daquele usuário. Então, qual o contexto ele está inserido? Né? A gente está falando exatamente do quê? Porque talvez, a gente já viu que a pele dele é seca, mas ele está num lugar onde a pele dele, naquele momento, se mantém oleosa, e aí ele não percebe a qualidade, né, se assim podemos dizer, dos produtos que a gente está recomendando, porque o contexto em que ele está inserido não está tão aderente ao produto que a gente está mandando. Então, por meio da pesquisa, a gente consegue fazer também, calibrar essa frente de trabalho. Tá? E, só para a gente conseguir fechar aqui também o nosso bate-papo, tudo isso que a gente trouxe traz uma qualificação gigantesca para o trabalho que a gente desenvolve. Então, a gente tem hoje um fluxo muito forte, tanto de atração, aproximação, conversão. A gente tem muito um fluxo de influência na conversão. Né? Então, o nosso foco hoje ele é muito trabalhar awareness e como a gente consegue, de fato, gerar essa frente educacional, mas, sobretudo, sempre ali com o objetivo de fidelização de clientes. Tá? E aí, se vocês olharem até aqui do lado, em todas as etapas, seja do nosso funil de Lifetime Value ou do nosso funil de vendas, está atrelado 100% à inteligência artificial, usando muito da qualidade ali das informações e do processo que a gente tem estabelecido com essa ferramenta que a gente trouxe para vocês. Tá? Bom, acho que o que eu queria trazer era isso. Antes até de abrir para perguntas aqui para vocês, queria muito agradecer a Esté. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi realmente muito bom compartilhar aqui com vocês. Né? Acho que esse é um projeto que a gente vem trabalhando, é uma estratégia que a gente vem construindo, Sim. que né, a gente já deu grandes passos, mas ainda tem muitos passos para vir. Acho que 2025 ainda tem muita coisa para a gente agregar dentro da inteligência artificial. Então, ela tem aí um segundo momento que ela vai vir, uma segunda onda, com algumas coisas bem interessantes. Então, é isso. E também acho que é importante, né, a mensagem da gente lembrar que a gente falou isso durante, mas a inteligência artificial ela veio para complementar, né, a nossa estratégia. Exato. Ela não veio para substituir, ela não veio para tirar o lugar, né, do que a gente já estava fazendo. Ela veio para complementar, para otimizar e para a gente conseguir ganhar ainda mais corpo, né, com tudo isso. Super. E a gente vê assim, os números que a gente compartilhou, a gente vê que está dando certo, né? Pessoalmente, para mim é muito prazeroso até falar disso. Eu estou com Galderma desde o início do projeto, então acho que há 2 anos atrás, quando a gente entrou ali nessa frente estratégica de CRM, e ver essa evolução do trabalho, né, até que a gente desenhou esse storytelling, é muito prazeroso. Então, obrigado por estar aqui com a gente também, tá? Que agradeço. Pessoal, obrigado, pessoal. Obrigado. Queria aproveitar para abrir até para perguntas. Não sei se alguém tem alguma questão, algum comentário que queira compartilhar. Aproveitem bastante da Stack, que vocês já viram que ela é sensacional, né? Alguém tem alguma questão? Então a apresentação foi ótima, né? A gente conseguiu deixar tudo claro. Que a gente abordou todos os pontos necessários, com certeza. Boa tarde, tudo bem? Queria saber sobre a frente também de corpo, né? Que é uma marca também que não é só de rosto. Se vocês estão pensando também em fazer alguma coisa voltado para a frente de corpo.
Essa é uma pergunta muito, muito boa, né? É importante a gente falar, a Cetaphil, ele sempre teve essa mensagem para o consumidor sobre a hidratação corporal. Então, a ideia da gente trazer a inteligência artificial, primeiro pensando na parte facial, foi exatamente para a gente conseguir mostrar e aproximar para o consumidor e falar, olha, nós temos uma linha excelente para corpo, mas a gente também tem uma linha excelente, né, linhas excelentes para o rosto para atender os mais diversos tipos de pele. Hoje, a gente pensa, sim, em agregar a parte corporal, de uma forma diferente, né? Porque diferente do facial, que a gente consegue tirar uma foto e escanear, para o corpo a gente não consegue fazer da mesma forma. Mas tem, sim, para o próximo ano, alguns projetos, algumas ideias para a gente conseguir agregar a parte corporal e continuar, né? Levando junto com o facial, também levando o corporal para dentro de toda essa estratégia. Boa. Até complementando um pouco disso também, dentro das pesquisas que a gente faz ali com a ferramenta, a gente percebe que até o interesse do público está muito alinhado ao facial. Então, como a Esté trouxe, a própria marca ela tem essa fortaleza em outras linhas corporais, né, outros tratamentos corporais, mas, de fato, assim, quando a gente para olhar hoje, a nossa base de CRM, ela tá muito atrelado à facial mesmo, tá? Então, isso acaba também respondendo um pouco do porquê que a gente está focando nisso. Foi bem assertivo, assim, se assim posso dizer, porque, de fato, está muito atrelado aí à necessidade e à expectativa das pessoas, tá? Boa, bacana. Alguém mais tem dúvidas? Fiquem à vontade, só levantar a mão, tanto para o João sobre a estratégia, quanto para o time de Galderma sobre as questões da marca, enfim, fiquem à vontade. Alguém? Deixa eu pedir uma coisa, quando vocês forem fazer a pergunta, fala o seu nome e a empresa que você trabalha, só para a gente conseguir referenciar. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Rafael, sou da Klabin For You. A Klabin For You é basicamente o e-commerce da Klabin. É um segmento bem diferente, né, do que a gente tem abordado aqui. Agradecer pela palestra. Na verdade, a minha dúvida é um pouco mais técnica. A gente tem algumas dores, né, e estamos aqui neste evento buscando algumas soluções para trazer mais inteligência artificial para a nossa operação. E dentro da qualificação dos leads, né, das qualificações que a gente tem, vocês trouxeram, né, que utilizam a inteligência artificial, mas o ponto é, vocês construíram uma inteligência artificial interna, vocês utilizaram a inteligência no caso da Enext, por exemplo, ou foram atrás de ferramentas de mercado? Eu pergunto porque para a gente é muito importante. A gente tem uma dor muito grande em entender quem são de fato os clientes potenciais para a gente. Então, queria saber como foi essa construção da ferramenta mesmo. Pode ir? Bom, a inteligência artificial, na verdade, a Galderma ela é uma empresa presente aí, né, globalmente. Então, essa inteligência artificial ela veio construída direto da Galderma mesmo para a gente. Então, é uma ferramenta exclusivamente nossa, né? A gente não pegou uma do mercado e nem coisas do tipo, mas a gente realmente criou essa nossa com base em toda a expertise dos produtos para a gente conseguir criar e exatamente agregar na nossa estratégia. Boa. Falando um pouco da perspectiva até de comunicação e de como a gente lida, é o que a Esté trouxe. Essa ferramenta ela já vem pronta de Galderma, global. Dentro da Enext, hoje como a gente conseguiu agregar valor a esse fluxo? Ela é uma plataforma de CRM, mas não necessariamente quando ela veio, ela era para ser usada 100% em CRM. Então, tem até, dentro de Galderma mesmo, tem alguns totens assim, super legais, num cross muito do on e do off. Tá? E aí, dentro da Enext, como a gente conseguiu usar isso nas nossas estratégias? A gente conseguiu olhar para quais são as oportunidades que a gente tinha, pensando principalmente na captura das informações que a gente precisava para os leads. Então, antes, se não me engano, a gente pegava só o e-mail, e aí a gente percebeu que a gente precisava de uma certa complexidade ali dentro para que a gente pudesse também ter outras perspectivas estratégicas. E aí a gente começou a trazer muito também esse fluxo, né, dentro da inteligência artificial e com as respostas que a gente tinha, como a gente conseguiria usar para se aproximar de cada tipo de usuário. Então, hoje, esse trabalho de aproximação e personalização, ela é de CRM, mas ela não acontece só em CRM. Tanto que, assim, boa parte ali dos exemplos que a gente trouxe, a gente estava falando de conteúdo dentro do site, de como a gente consegue usar também isso em outras áreas. Então, acho que o que a gente consegue até agregar muito valor a essa dor que você trouxe
é a gente entender de fato a necessidade, entender como a gente consegue, desde lá do nascimento do projeto, já solucionar e responder essas questões, para que aí a gente consiga estabelecer também um lifetime value mais sustentável para a marca, assim como aconteceu em Galderma, tá? Eu que agradeço. Excelente. Pessoal, mais dúvidas? Fiquem à vontade. Boa. João, talvez seja legal até compartilhar que dentro da Next a gente também utiliza algumas IAs, uma do próprio grupo WPP que nós fazemos parte, e acho que é legal compartilhar também que a gente usa a inteligência artificial dentro da Salesforce, como o nosso CRM, nosso principal parceiro do CRM. Boa. Excelente. Hoje a gente tem, então assim, quando a gente para olhar também o fluxo de criação, por exemplo, ele já é um fluxo que a gente usa muito de inteligência artificial, pensando muito em eficiência operacional, com algumas plataformas que a gente tem internamente também. Na Salesforce, a gente tem diversas formas de a gente conseguir também trabalhar com inteligência artificial. Então, a gente está falando desde o momento em que eu subi um HTML e eu não estou muito certo se aquele assunto está fazendo ou não sentido. Eu consigo validar isso com inteligência artificial. Recomendação de produtos, mesmo cenário. Inclusive, em Galderma, até foi muito bom o Pietro trazer esse complemento, porque em Galderma, as vitrines que a gente usa, ela vem da ferramenta de inteligência artificial, mas ela é validada dentro do Einstein na Salesforce. Então, acaba trazendo uma assertividade ainda maior, porque se eu entendi que, por exemplo, o meu tipo de pele, né, trazendo aqui para a realidade de Galderma, ela é oleosa, e aí a ferramenta ela vai recomendar alguns produtos, mas às vezes ele não está disponível no site. Então, ela passa por essa validação também dentro do Einstein para que a gente consiga agregar não só valor ao daquele usuário, versus o que a gente consegue entregar como proposta de valor também. Boa. Bacana, João. A gente tem tempo para uma última pergunta bem rapidinha. Temos 2 minutos para encerrar o palco. Alguém tem... Fica à vontade, só levantar a mão. Oi, Letícia da Next, eu tenho uma pergunta sobre o case. Quanto tempo assim da concepção, beleza, essa ferramenta está liberada, né, globalmente aí para os países usarem, quanto tempo de, beleza, essa ferramenta está liberada para a gente, criar estratégia e colocar no ar, assim, desde que isso realmente estava disponível? Quanto tempo os clientes começaram a usar, vocês perceberam esse engajamento aí e criaram toda essa estratégia? Eu não vou saber exatamente o tempo, mas o que eu posso dizer é que a gente começou com a estratégia usando até ela, como ele disse, em totens dentro de eventos. Então, a gente levava para os nossos eventos presenciais alguns totens para a pessoa poder testar, sejam médicos, influencers, né, consumidores, independente do tipo de evento, a gente levou essa ferramenta primeiro nos eventos presenciais. Então, a gente viu também, a gente conseguiu perceber os ajustes que a gente precisava ali antes de levar ela para um outro tipo de estratégia. Então, acho que esse foi o ponto importante, a gente entender. E o porquê de eu falar no meio do discurso que foi importante a gente trazer os médicos para perto também, foi exatamente por isso, né? Porque se a gente simplesmente só colocasse a ferramenta, veio do global, a gente fez tudo o que a gente precisava, adaptou tudo o que a gente precisava aqui dentro, porque a gente sabe que o que a gente tem no Brasil é diferente do que a gente tem em outros países, né? Então, tudo isso tem um tempo, tem uma diferença de posicionamento, são produtos que a gente tem nos Estados Unidos que ainda não foram lançados aqui, que tem no México, mas que não tem aqui, ou que tem aqui e não tem em alguns outros países. Então, foi importante, primeiro, a gente fazer esse step inicial, que foi colocar nos eventos e trazer esses médicos para perto, né? Porque se a gente simplesmente só coloca isso dentro da estratégia digital, a gente sabe que a gente pensando aí na classe médica, eles iam ter esse receio. Poxa, então vocês estão colocando uma ferramenta que vai competir com o que eu faço para os meus pacientes. E em nenhum momento essa era a ideia. A ideia era que a gente conseguisse fazer com que esses dois mundos andassem juntos, né? Então, por isso que a gente colocou nos eventos, introduziu isso, trouxe eles para perto, né, para eles entenderem e mostrar, olha, estamos andando junto com vocês, queremos ajudar vocês e não competir, né, para depois a gente incluir isso dentro da estratégia de CRM. É aquele desafio padrão com comercial.
Que a gente tem ali a equipe comercial, a galera anotando na agenda, e aí a gente implementa uma ferramenta, a galera acha que a gente está substituindo. Muito pelo contrário. Então, acho que foi um desafio muito parecido, de como, de fato, conseguiria agregar valor e muito médio e longo prazo. Né? Não vamos falar de tempo, porque eu também não tenho isso muito claro, mas acho que é um trabalho muito de médio e longo prazo. Bacana, gente. João, Stephanie, obrigado pela participação de vocês. Deixa eu subir aqui no palco. Obrigado. Gente, salva de palmas para os nossos palestrantes. Obrigada.